Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre a porcentagem. Acompanhe comigo aqui a leitura. A expressão porcento faz parte do nosso dia a dia. Podemos encontrá-la facilmente em notícias ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão. Nas compras em lojas e supermercados, nas aplicações e nos empréstimos em banco, enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, como você já pode observar em muitos dos gráficos e tabelas estudados anteriormente. A expressão porcento vem do latim percentum e quer dizer por um cento. Pode ser representada pelo símbolo, aí nós temos aqui a barrinha 00, tá certo? Nós podemos ver aqui, ó, bazar 60%, aqui nós temos uma propaganda. Bazar de Natal 60%. Aqui tem a porcentagem, ó, desconto. Assim, quando você lê ou escuta uma afirmação como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil, isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 km² por cada 100 km² da área ocupada pelo Brasil. Então, podemos estabelecer a seguinte relação. Nós sabemos que 45% é 45 dividido por 100, que é igual a 0,45. Essa é a representação decimal. Aqui nós temos a razão centesimal e aqui nós temos a representação percentual. Mas por que 45 dividido por 100 é 0,45? É porque é o seguinte, quando nós vamos dividir as frações e nós temos o resultado 100, que tenha 2 zeros, ou por 1000, nós sempre queremos transformar o denominador igual a 1. Aqui o denominador está igual a 100. Para ele se transformar em 1, as casas têm que andar uma, duas para a direita, para a esquerda. Se eu vou movimentar duas casas para a esquerda, no denominador, eu terei que movimentar duas casas para a esquerda também no numerador. No caso aqui eu vou movimentar uma, duas, isso aqui vai se transformar em 1, e aqui eu vou movimentar uma, duas, vai se transformar em 0,45. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas. Vamos lá. Novamente, 85% é a mesma coisa que 85 dividido por 100. Queremos transformar o denominador em 1. Vamos andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Transformou ele em 1. Fez isso no denominador, faz no numerador. Vamos andar também duas casas para a esquerda. Uma, duas. Vai ficar igual a 0,85. Veja como podemos calcular a taxa ou índice percentual nas situações a seguir. Nós temos aqui, ó, primeiro, como escrever 1/2 na forma de taxa percentual? Devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Para que o denominador seja igual a 100, o que é o denominador? É o número que está abaixo do numerador. Para que o denominador de 1/2 transforme-se em 100, nós temos que multiplicar por 50, tá certo? Ó, 50 vezes 2 vai dar 100. Se eu vou multiplicar por 50 no denominador, eu tenho que multiplicar também no numerador. Como vemos aqui ó, a imagem. O denominador vai ser multiplicado por 50, vai se transformar em 100. O numerador vai ser multiplicado por 50, vai se transformar em 50. Portanto, 1/2 é a mesma coisa que 50 sobre 100, que é igual a 50%. Portanto, 1/2 é igual a 50%. Saiba que nos exemplos anteriores, 45% e 85% são chamados de taxas percentuais. E os 50% também. Exemplo 2. Como escrever a razão 3/8 ou 3 sobre 8 na forma de taxa percentual? Observando que 8 não é divisor de 100, vamos escrever na forma decimal de 3 dividido por 8. Vamos lá. 3 dividido por 8 é o mesmo que 0,375. Agora vamos multiplicar por 100 no numerador e no denominador, tá certo? Então, 0,375 multiplicado por 100 dá 37,5. Por quê, professor? Porque ó, quando eu estou multiplicando, as casas andam para a direita. Se eu estiver dividindo, as casas andam para a esquerda.
A vírgula anda casas para a direita, se eu estiver multiplicando, e se eu estiver dividindo, a vírgula anda casas para a esquerda. No de cima, eu vou multiplicar por 100, então eu vou andar 2 casas para a direita, com a vírgula. 1, 2, vai ficar 37,5. 37,5 dividido por 100 é a mesma coisa que 37,5%. Portanto, 3 oitavos é a mesma coisa que 37,5%. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Vamos lá. Inicialmente nós temos a razão 7.000 sobre 25.000. 7.000 sobre 25.000, o que eu posso fazer? Cancelar 0 com 0. Eu tenho 3 zeros aqui no numerador e 3 zeros no denominador. Posso cancelar os 3 de cima com os 3 de baixo. Vai ter 7 sobre 25. Podemos fazer o cálculo de dois modos. Vamos lá, primeiro modo, usando razões equivalentes. 7 sobre 25. Se eu multiplicar por um número em cima, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em baixo. Vou multiplicar por 4. 7 multiplicado por 4, 28. Para eu transformar o 25 em 100, também tenho que multiplicar por 4. Portanto, 25 multiplicado por 4 dá 100. 28 dividido por 100, nós temos 28%. Segundo modo, escrevendo na forma decimal. 7,27 sobre 25 é a mesma coisa que 0,28. 0,28 é a mesma coisa que 28 por 100, que é igual a 28%. Por que 0,28 é a mesma coisa que 28 dividido por 100? Vejamos, ó, 28 dividido por 100. Para eu transformar isso daqui no denominador igual a 1, eu vou movimentar a casa duas vezes para a esquerda. 1, 2. E em cima também, 1, 2. Portanto, o 28 vai ficar 0,28. Tá ok? Portanto, representa 28% de desconto. Quarto exemplo. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida de futebol? Aqui nós temos uma imagem de uma cesta de basquete, a bola e o jogador de basquete. Nós vamos fazer a razão de 12 por 15. 12 por 15 é a mesma coisa que 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 0,80. 0,80 é a mesma coisa que 80 sobre 100. 80 sobre 100 é a mesma coisa que 80%. O índice de aproveitamento desse jogador foi de 80%. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido, tenham prestado bastante atenção e eu aguardo todos vocês na próxima aula. Forte abraço e até lá!